Senhoras vereadoras, Dona Arlete, meus parabéns, meus cumprimentos. Senhora vereadora Tia Nilma, também quero cumprimentar nessa manhã. Vereadora Patrícia, também quero cumprimentar. Ontem, senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores, o vereador Bruno Lorenzucci, eu e o vereador Rogério Cardoso, vereador Quiabai, estivemos na unidade de saúde do IBS. E depois da unidade de saúde, fomos ao secretário municipal de saúde, nós três. Chegamos na unidade de saúde do IBS, a recepção parece mais um depósito de lixo, de tanta sujeira nas paredes. Após 21 meses de gestão, 50% do governo, fomos recebidos assim. Os três começaram a entrar pela unidade de saúde e os servidores, graças a Deus vocês vieram aqui. Nós não aguentamos mais tanta tirania, nós não aguentamos mais tanta maldade contra nós, como vem sendo feita por esse ser humano cruel e desumano, que é o gestor da unidade. Se não fosse só gestão ruim, aliás, se fosse só gestão ruim, se poderia consertar. Mas a gestão de lá, pasmem, todos os cidadãos de Vila Velha, está sendo utilizada, como algumas gestões da cidade, para a campanha eleitoral do deputado estadual Rafael Favato. Eu, vereador Eliossandro, estive lá e ouvimos isso juntos com o vereador Bruno e com o vereador Rogério Cardoso. E para a campanha do vice-prefeito, a deputado federal. Isso é muito grave, hein? Isso é muito grave. Eu quero pedir ao prefeito Max Filho, meu amigo, por favor, prefeito, pare de usar a máquina administrativa para fazer campanha eleitoral. A máquina da prefeitura deve ser utilizada para fazer o bem às pessoas da cidade. Não pode esse tipo de coisa com recurso público. Nos remeta a cópia das contas de telefone celular que nós pedimos, de todos os detentores de telefone celular da prefeitura, detalhada, de 2 de janeiro de 2017 até agora. Isso é grave, é um desafio que está sendo feito contra os mandatos dos vereadores desta casa, que foram investidos do poder de fiscalizar. Isso é um desafio ao Ministério Público, que é o guardião da sociedade e é o fiscal da lei. Isso é um desafio ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que no ambiente da cidade está tendo a sua face de justiça escarrada por pessoas que se acham acima do bem e do mal. Eu lamento, porque essas situações, elas estão sendo objeto de repulsa da sociedade, e nós vamos ver isso no domingo. Nós vamos assistir isso no domingo. Porque não é esse o tipo de política que a sociedade quer. Não é esse o tipo de comportamento que se espera de uma administração municipal. Eu lamento que isso esteja acontecendo com o prefeito em quem eu votei 6 vezes, em cuja eleição, desde o primeiro momento, 1 ano e meio antes da campanha, eu já trabalhava com ele para ele voltar à cidade, para ele ajudar a cidade a crescer. Eu ouço com prazer o vereador Bruno. Vereador Leossandro, vereador Rogério e todos os vereadores desta casa, como disse o vereador Leossandro, ontem nós estivemos na unidade do IBS e realmente o estado é de abandono, não só para o servidor público que trabalha lá, as condições de trabalho, mas também para o usuário que está utilizando aquela unidade. Eu queria só, vereador Leossandro, fazer uma complementação na fala de Vossa Excelência, que ontem, quando nós chegamos para começar a conversar com os servidores da unidade, vereador Ricardo Quiabai,
os servidores não conseguiam nem falar. Eles já começavam a chorar de tanto assédio moral que aqueles servidores públicos estão sofrendo naquela unidade pelo gestor da unidade. E aí, vereador Arnaldinho, posteriormente a isso, como disse o vereador Leosandro, nós fomos ao secretário de Saúde. E doutor Jarbas, que é um homem competente, é um homem que tem o nosso respeito, mas diz que está com as mãos atadas, que não pode fazer nada. Um gestor que foi denunciado pelos servidores, que tem gravação, no mínimo, deveria ser afastado das suas funções até a apuração final do ocorrido. Mas o secretário diz que não pode fazer nada, que está com as mãos amarradas. Existe um sarrafo sobre ele, que é a ordem do prefeito e a ordem do tio do prefeito e secretário de governo, que impedem ele de remover o diretor de lá por conta de compromisso político. Com o vereador Rogério Cardoso. Vereador Leosandro, nós realmente estivemos no local, conversamos com o secretário municipal de saúde, que é uma pessoa muito benquista, nosso amigo, uma pessoa de conduta ilibada. Eu fui procurado, vereador Leosandro, falei com isso com você, com o vereador Bruno, por uma dentista que trabalha naquele local e, sinceramente, numa situação deplorável. Uma pessoa que hoje dorme à base de medicamentos, a sua condição física e psicológica totalmente abalada. Então, vereador, o que a gente não entende, e nós colocamos isso para o secretário, é como o gestor da unidade não foi afastado. Essa é a nossa cobrança. Como foi aberto um processo administrativo, esse processo está tendo seu direcionamento, mas nós não entendemos como esse cidadão continua ainda naquela unidade. Os servidores falaram para nós, graças a uma senhora que é subsecretária de saúde, chamada Elisete ou Elizabeth, o nome dela, vereador Quebai, e graças ao deputado estadual Rafael Favato, em campanha para a reeleição. Eu lamento, sou amigo do deputado Rafael, é meu amigo querido, gosto muito dele, mas as coisas que os servidores disseram, dá vergonha da gente olhar o tipo de coisa que está sendo utilizado para indicar a gente para gerir como a saúde está sendo usada de forma politiqueira, de forma eleitoreira. A educação também é igual. Eu lamento muito, eu espero que o prefeito corrija os rumos da cidade, porque, lamentavelmente, os 45% dados 2 anos seguidos pela Câmara, cerca de R$1 bilhão para ele usar ao bel prazer do que ele quisesse fazer para socorrer a cidade, está sendo usado para arrumar voto para os amigos do peito, com dinheiro de Sua Excelência o contribuinte, que está lascado no ambiente da cidade, com um péssimo serviço realizado hoje no ambiente da prefeitura, que eu espero, como amigo que sou, parceiro que sou e aliado que sou, desde sempre, mas aliado não é capacho, aliado não é serviçal, aliado não é subalterno. Eu estou aqui pela vontade de Deus e, assim como Vossas Excelências, pela vontade do povo de Vila Velha. Eu peço ao prefeito Max Filho que devolva autonomia ao secretário Jarbas, que disse ontem de modo claro que ele não possui autonomia sequer para deslocar um chefe de unidade de saúde de um lugar para o outro. É lamentável que ele, secretário Jarbas Assis, também esteja sendo vítima de assédio moral. Estamos cumprindo o dever com essa casa de informar aquilo que eu, o vereador Bruno e o vereador Rogério Cardoso, líder do prefeito, sempre sereno, sempre educado, sempre respeitoso, sempre centrado, sempre equilibrado nessa casa, um mediador, uma pessoa que é um ponto de união de todos nós, vimos na tarde de ontem, mas era nosso dever relatar para os senhores que a máquina da Prefeitura de Vila Velha está sendo usada de modo abusivo. Nós vamos passar isso hoje ao Ministério Público Eleitoral e ao Ministério Público da Improbidade para apurar esse tipo de coisa, que é abuso de poder político e uso da máquina administrativa da Prefeitura, o que caracteriza de modo concreto crime. Há poucos dias eu recebi um áudio
de uma reunião em Morada da Barra. Vereadores, só concluindo a minha fala, neste áudio, o prefeito lá em Morada da Barra, com as famílias despejadas, diz que estava lá no dia 25 de setembro para atender ao amigo e irmão Jorge Carreta, vice-prefeito Jorge Carreta. Ele não estava atendendo as pessoas em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar, ele estava ali atendendo ao amigo Jorge Carreta. De uma forma subliminar, senhor presidente, acabando, só para não dizerem que nós falamos depois da eleição, nós temos que apurar também o que saiu nos jornais, dizendo que a empresa Soluções, aquela que está envolvida lá em denúncias do escândalo da merenda em São Paulo, que é a que trabalha hoje com a Secretaria de Educação, também tiveram servidores convocados para receber o material de campanha do vice-prefeito num dia de sábado. Nós precisamos, após a eleição, de modo sereno, com os nervos frios, com tranquilidade, com equilíbrio, apurarmos o uso da prefeitura de modo ilegal, de modo ilícito e de modo criminoso. Era essa, senhor presidente, a fala deste vereador. Precisamos estar atentos aqui no ambiente do Poder Legislativo, porque nós temos um executivo que até agora teima em insultar a lei, teima em insultar as instituições desse município, a Câmara Municipal, o Ministério Público, o Judiciário. Eles estão como uma história passada aí de alguém que se auto-intitulava poderoso demais, mas a lei é para todos.